Estamos de volta com o programa Cláudio Alves Sem Censura. A bioética também está voltada para assuntos que em alguns momentos ganham os noticiários, mas acabam quase sempre tratados de forma superficial. Professor, como é que a bioética analisa as discussões sobre o aborto? A bioética, ela analisa as questões do aborto, que não é uma questão recente, né? Se nós formos ver a questão do aborto, já tinha uma preocupação com isso antes de Cristo, né? No próprio juramento de Hipócrates, que é aquele juramento que o profissional médico faz, já constava que aquele que se dedicasse a cuidar do seu semelhante não deveria praticar o aborto. E o aborto, ao longo da história, ele sempre foi considerado, de modo geral, como alguma coisa que deveria ser preservar a vida. Quando nós chegamos no século XX e entramos na intimidade da vida, quer pela genética, quer pela metodologia do ultrassom, onde nós começamos a ver praticamente o instante inicial da vida, isso realmente começou a chamar a atenção sobre, afinal de contas, quando nós começamos a existir. E toda a questão do aborto na bioética, ela vai girar em cima das considerações da existência de um novo ser humano. Do ponto de vista embriológico, é muito claro o seguinte: quando eu tenho a união de um espermatozoide masculino com um óvulo feminino, nesta união eu formo uma única célula, que nós denominamos de zigoto. Este zigoto é a primeira célula de um organismo que se desenvolve. E é importante que se diga que neste zigoto eu tenho um patrimônio genético que é único em toda a história. E isso é que é maravilhoso. Então nós temos alguém com um patrimônio genético único que passa a ser um todo. É muito importante para que a gente entenda que o zigoto, ele não é uma célula qualquer. Porque quando eu faço uma biópsia do fígado, ou seja, eu retiro um pedacinho do fígado com uma agulha para fazer um estudo, eu estou analisando várias células do fígado, mas que não constituem o todo do fígado. Mas quando eu estou olhando o zigoto e ele se dividindo nas primeiras células, eu estou olhando o todo de um ser humano que existe a partir de então. Então, isto é fundamental na discussão da bioética, quando eu vou refletir se há ou não um novo indivíduo. Existe aqueles que defendem que eu só tenho um indivíduo quando eu tenho o desenvolvimento do sistema nervoso a partir do 14º dia. Ora, mas para que ocorra o desenvolvimento do sistema nervoso, eu tenho que ter alguém que chegou até lá. Professor, os conceitos políticos, religiosos, eles atrapalham? Eu não diria que atrapalham. Do ponto de vista religioso, inclusive as grandes religiões, denomino grandes religiões, aquelas que são mais frequentes na população mundial, via de regra defendem que é na concepção que se inicia uma nova vida. É lógico que nós teríamos que ter particularidades, mas de modo geral, o início da vida é admitida como sendo da concepção, né? Do ponto de vista político, eu não sou um expert na área da política, mas a questão do aborto, sem dúvida alguma, ela entra depois no campo da criminalidade. E mais recentemente, no campo da utilização das células-tronco embrionárias. Então, com a questão de se considerar ou não um crime o aborto, ou se considerar um crime a utilização das células embrionárias,
toda a questão da existência da vida humana aflorou. Então nós somos humanos a partir de quando? Desde a concepção, como sempre defendeu a embriologia, ou a partir do sistema nervoso, ou a partir da sensibilidade? Na opinião do senhor, o aborto é necessário em algum caso extremo? O aborto, ele nunca é necessário. Essa minha afirmação é uma afirmação bastante forte, bastante firme, mas eu vou colocar do ponto de vista legal, existem duas situações em que é permitido o aborto. Ou na situação de risco de vida para a mãe, ou na situação de estupro. Eu posso dizer para você, Cláudio, que hoje uma gestante que faça um pré-natal adequado, o risco de vida pela criança, que o aborto poderia aliviá-la, é muitíssimo raro, quase impossível, porque as maiores complicações é pela eclâmpsia. E a eclâmpsia é uma doença que vai ocorrer principalmente no final da gestação, onde você pode fazer uma cesárea, pegar este feto prematuro no 5º mês, no 6º mês e dar condições de sobrevivência. É bom que se diga o seguinte: mas e se houver um problema de saúde com a mãe e a mãe precisa fazer uma quimioterapia, por exemplo? Eu faço a quimioterapia numa gestante que se encontra no 2º mês, é evidente que eu devo fazer, porque eu não estou abortando a criança, eu estou tratando a mãe. As consequências para o embrião em função da quimioterapia não é um ato lesivo diretamente ao feto, mas eu não posso deixar que, se essa mãe foi feito um diagnóstico de um câncer grave, espere 7 meses, onde este período pode complicar de maneira fatal em função da gestação. De qualquer maneira, uma vida em risco. Mas é uma vida em risco. Hoje, nós temos alguns casos descritos muito interessantes, em que, por opção da mãe, ela procurou levar o tempo necessário para que se pudesse fazer uma cesárea, este filho nascer e se iniciar a quimioterapia. Mas é muito claro que se diga o seguinte: sempre que a mãe tiver uma condição em que ela tem que ser assistida do ponto de vista da sua saúde, ela vai ser assistida. É diferente de se ir diretamente a se provocar o aborto. Tá claro? Professor, até que ponto a bioética influencia a questão das células-troncos? Veja, não é que a bioética, Cláudio, influencia, ela estuda a questão das células-troncos. Eu vou aproveitar aqui para que o telespectador entenda o seguinte: células-troncos, nós temos células-troncos embrionárias e células-tronco adultas. A diferença é muito grande. Células-tronco embrionárias são aquelas células retiradas do embrião. Células-tronco adultas são as células que são retiradas de um organismo adulto constituído. Eu, você, todos nós temos células-tronco. Essas células são responsáveis pela reposição das nossas células no organismo. Em alguns locais, elas são mais ricas. Ora, quando eu utilizo as células-tronco adultas, eu não estou matando nenhum embrião para isso. Quando eu utilizo as células-tronco embrionárias, então eu estou matando embriões para utilizar essas células. Nos últimos 10 anos, em que muitos trabalhos têm sido feitos, quer com células-tronco adultas, quer com células-tronco embrionárias, no sentido de beneficiar alguns pacientes portadores de determinadas doenças, todos, quando eu estou dizendo todos, são todos os trabalhos que demonstraram que a utilização de células-tronco trouxeram benefícios a determinados pacientes foram com células-tronco adultas. Até o momento, nós não temos, com o emprego de células-tronco embrionárias, um sucesso no que diz respeito à aplicação terapêutica. Professor, que novidades nós podemos esperar aí para os próximos anos com relação a isso? Eu vejo o campo das células-tronco adultas bastante promissor. Existem algumas histórias até fantásticas, como uma mãe que ela teve um diagnóstico
de um câncer hematológico, né? E ela fez a opção por ela de não iniciar a quimioterapia até que aquela criança pudesse ter condições de viver. Ela segurou durante alguns meses, foi feita a cesárea, nasceu aquela criança prematura e com as células tronco do cordão umbilical desta criança, nós que eu digo, não fui eu que fiz, mas os médicos as utilizaram como recurso terapêutico para tratar o câncer hematológico da mãe. Que coisa linda. E esta mãe, então, de certa maneira, se salvou em função das células tronco do cordão umbilical do seu filho. Que coisa linda. Né? Fique ligado no programa de hoje, que daqui a pouco vamos falar sobre instruções para as crianças. E no próximo bloco, a sexualidade e as famílias, onde nossos pais podem ter acertado e o que aprender com as lições do passado. Eu estou de volta logo após os comerciais. Não saia daí. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Estudos científicos realizados nas últimas décadas comprovaram que a vida sexual ativa pode aumentar sua longevidade em cerca de 5 ou até 10 anos. A energia sexual é capaz de melhorar seu sistema imune, reduzir a concentração de gordura corporal e aumentar a produção de endorfinas, substâncias naturais que combatem a ansiedade, o estresse e seus efeitos negativos sobre o corpo.